Bom, então vamos falar um pouco sobre a introdução às metas-populações. Nos estudos de abundância das espécies, os principais eventos, por assim dizer, são decorrentes de fatores locais. Os movimentos dos animais, nesse caso, eles são muitas das vezes ignorados. Porém, como pode ser observado, o movimento pode ser um fator importante de regulação da abundância do organismo. No caso de besouros, por exemplo, o processo imigratório ele foi determinante para a perda de adultos durante um período de verão. O que acontece é que o movimento dos indivíduos entre áreas fragmentadas, entre os fragmentos, é algo que possa minimizar, por exemplo, os danos causados pela própria fragmentação. Eles podem minimizar o isolamento das espécies. E no caso do nosso exemplo aqui, de besouros, a emigração ela é um fator determinante para a perda de adultos durante o período de verão. Os adultos podem efetivamente sair da sua área em direção a outra, e em razão da fragmentação, um possível recurso esteja pouco disponível, como o alimento, por exemplo, e isso promove o processo migratório de adultos de um fragmento a outro fragmento. Os processos determinantes das populações em manchas ou fragmentos, como queiram chamar, podem estar ligados aos conceitos de local habitável ou mancha habitável e à distância de dispersão. O que acontece? O termo habitável, ele se refere, obviamente, a cada uma das suas espécies. A palavra habitável significa que aquele fragmento, aquela mancha, ela tem as condições necessárias para atender às demandas de uma determinada espécie. Ela tem o seu nicho ecológico, todo ele possível de ocorrer ali, ou pelo menos uma boa parte dele ocorrer ali. Um outro fator que pode ser determinante num estudo de uma paisagem fragmentada é a distância de dispersão, ou seja, a capacidade que o animal ou a planta, que também é possível, tem de se dispersar, a qual distância ele consegue chegar. Dependendo da distância entre os fragmentos, o processo dispersório ele não pode acontecer, uma vez que o animal ou a planta não tem recursos para poder atingir o outro fragmento. A partir desse pensamento, então, algumas construções são válidas para podermos, então, avaliar o tamanho de uma população. Uma população, ela pode ser pequena por quê? Primeiro, porque existem poucas manchas com condições ou recursos apropriados à sua sobrevivência. A mancha tem capacidade reduzida de sustentar uma população maior do que a existente nela. Os locais são habitáveis por pouco tempo, o que é um fator muito complicado, porque algumas manchas, alguns fragmentos florestais, eles disponibilizam recursos para uma determinada espécie só durante um período do ano. Como, por exemplo, alimento. Muitas espécies de plantas ali existentes fornecem alimento para uma determinada espécie de animal, mas isso acontece só durante um período. Assim que o processo reprodutivo dessa planta se encerra, não há mais recursos alimentares, por exemplo, para aquela espécie animal, então esse animal precisa dispersar-se, ele precisa deslocar-se, Ele precisa, na verdade, migrar, Ele precisa sair daquele fragmento e ir até outro que lhe ofereça um recurso para a sua sobrevivência. A distância entre os locais habitáveis é grande, impedindo o movimento dos indivíduos de populações diferentes, que é um outro fator. Muitas das vezes, como dito anteriormente, as estruturas motoras das espécies não permitem que elas consigam atingir o outro fragmento, impossibilitando o seu deslocamento. Do ponto de vista prático, locais habitáveis podem estar desocupados simplesmente em função da impossibilidade de algum indivíduo alcançá-lo, ou seja, a distância de dispersão ela é maior do que a capacidade de deslocamento da espécie.
Daí então o local habitável ser de difícil identificação em campo. O que acontece é mais ou menos o seguinte: durante o processo de fragmentação, algumas espécies ficam reclusas a fragmentos que as mantêm ali. No entanto, outros fragmentos que também poderiam atender às demandas dessas espécies ou dessa espécie não a contêm, uma vez que durante o processo de fragmentação a espécie animal em questão ficou reclusa a um fragmento, não podendo chegar ao outro. Mas mesmo então ofertando os recursos apropriados à sobrevivência dessa espécie, não contém a referida espécie. E isso em campo é um pouco difícil de se determinar. O que você consegue ao fazer o estudo de uma população é determinar se ela está presente ou ausente em um determinado fragmento. Consequentemente, a ausência dela em um fragmento pode significar que aquele fragmento não dê condições apropriadas de sobrevivência para a espécie. E isso é uma teoria, pois às vezes aquele fragmento ele é habitável, ele tem toda a condição de manter a espécie e só não tem indivíduos daquela espécie porque eles não conseguem chegar até ali. Mas é difícil de um biólogo entender se aquele ambiente é habitável, se ele oferece todos os recursos que a espécie demanda, simplesmente por não ter permitido a chegada da espécie até ali, é que ela não está então presente no fragmento. Então cabe um estudo muito aprofundado de análise de recursos disponíveis para compreender se aquele local é habitável, mas não tem a espécie, ou se ele é inabitável. Mas para que nós devemos fazer isso? Por que um biólogo faria isso? Para poder então garantir mais locais para que a espécie possa usufruir dos recursos naturais. E como é feito isso então, se a espécie não consegue chegar até o fragmento? Criando aqueles elementos que eu comentei em outra oportunidade, que são elementos que permitem a transição dentro da paisagem, né? Que conseguem ajudar a espécie a transpor a matriz ou a transpor uma distância muito elevada entre um fragmento e outro. São eles, então, elementos como os corredores ecológicos, por exemplo. Um conceito que reúne fatores como fragmentação do habitat, dispersão e dinâmica dentro de uma mancha, ele foi idealizado por Livings em 1969, ou seja, o conceito de metapopulação. Uma metapopulação ela é formada por um conjunto do que Livings chama de subpopulações que ocupam ilhas ou fragmentos, como queiram determinar, de um habitat apropriado, ou seja, um habitat que dê a essa espécie as condições de sobrevivência. E estes habitats são separados por um habitat inapropriado, ou seja, por uma matriz ambiental que não dê os recursos necessários para a sobrevivência daquela espécie. O termo ilhas ele pode ser entendido também como manchas ou fragmentos, da maneira que você compreender melhor. E essas subpopulações deverão estar ligadas por corredores de dispersão, ou seja, você pode ter uma metapopulação quando fragmentos ou ilhas ou manchas, como queiram chamar, possuem uma determinada espécie que está dividida entre eles. Essa espécie, então, configura uma metapopulação, ou seja, uma população que se encontra dividida em fragmentos ou ilhas. E cada uma dessas partes encontradas, partes da população encontradas nessas manchas ou ilhas ou fragmentos, configurarão subpopulações. No entanto, é necessário que essas subpopulações tenham a possibilidade de trafegar entre as ilhas ou entre as manchas ou fragmentos. E isso poderá se dar, então, a partir de corredores de dispersão. Existe, nesse caso, então, uma clara mudança de foco. Deixamos de enfocar as taxas de natalidade, mortalidade, movimento dos animais dentro de uma população para avaliar esses mesmos processos dentro de um contexto já de uma metapopulação. Além disso, o movimento dos indivíduos entre as subpopulações também tem um enfoque aumentado. Então, a visão ela deixa de ser focada a uma única população que encontra-se reclusa em um determinado momento e se torna mais ampla a subpopulações que mantêm interações, que mantêm fluxos em uma área maior, o que nós configuraremos então como metapopulação. Porém, metapopulação
não significa apenas um modelo de população em manchas. Uma metapopulação somente poderá ser considerada assim, então, se ela puder abranger uma coleção de subpopulações, onde cada uma dessas subpopulações tem a chance real de ser extinta. Ou seja, uma metapopulação é configurada quando essas subpopulações, caso sejam isoladas e não tenham fluxo para outras áreas, para outros fragmentos, possa ser extinta em razão desse isolamento. Então, subpopulações são pequenas populações que têm alto risco de extinção, mas que se mantêm íntegras, se mantêm vivas, né, se pode-se dizer assim, porque promovem o movimento entre os fragmentos, entre as ilhas. A metapopulação ela tem de ser capaz de se manter estável como resultado do balanço entre possíveis extinções e recolonizações, mesmo que nenhuma das populações locais seja estável por si só, ou seja, todas elas podem estar em risco de extinção. Portanto, a sobrevivência das espécies pode depender mais do processo dispersório do que das referidas taxas de natalidade e mortalidade dentro de uma mancha. O que acontece é o seguinte: em algumas situações, as ilhas têm maior dificuldade de dar todas as condições para uma referida espécie, o que pode interferir no processo de natalidade e mortalidade. Pode beneficiar, por exemplo, uma alta taxa de mortalidade e uma pequena taxa de natalidade ocorreria ali. Em contrapartida a isso, para que não se tenha um processo de extinção, a chegada de indivíduos de outras manchas ou de outras ilhas acabaria suprindo essa baixa natalidade, ou seja, um processo de deslocamento, um processo dispersório permitiria que uma baixa natalidade de um fragmento não fosse tão significativa a população, pois ela é compensada pela chegada de indivíduos vindos de outros fragmentos. E aí, então, nós teríamos um balanço entre as subpopulações, garantindo, então, a integridade da metapopulação. Uma atenção tem que ser dada para as questões dos movimentos dos organismos e a sua influência sobre o conceito da metapopulação. O movimento dos indivíduos entre as manchas de hábitat não deve ser frequente, pois isso caracterizaria uma população e não uma metapopulação. Considera-se que a taxa de movimento maior que 50% em relação aos indivíduos residentes em cada uma das manchas habitadas, não caberia nisso o conceito de metapopulação a ser aplicado. O que significa? Para ser considerado uma metapopulação, os movimentos dos indivíduos eles devem ocorrer de maneira que somente garanta o equilíbrio dessa metapopulação, que supra as demandas populacionais, subpopulacionais em algumas manchas e, com isso, então, mantém um número mais constante de indivíduos na metapopulação e não um movimento em massa frequente, ou seja, um deslocamento muito grande de indivíduos de uma ilha para outra, ou de um fragmento para outro, como queira chamar. E sim um movimento pequeno, em que alguns indivíduos trafegam entre essas ilhas, simplesmente para se manter o equilíbrio. Então, nós não consideramos metapopulação quando se tem um deslocamento superior a 50% dos indivíduos que compõem um fragmento florestal, uma ilha florestal. Quando até 50% então, se mantida a teoria da metapopulação. Superior a 50% já consideramos movimento em massa, o que não caracteriza-se uma metapopulação.